Olá, meu nome é Moisés Brandalize e eu sou o proprietário da 360 Tech. Eu vou mostrar para você agora a nossa nova versão do sistema. A nova versão do sistema é uma evolução, ele traz muito mais flexibilidade para a sua consultoria, ao ajudar os seus clientes, auxiliar os seus clientes no processo de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. O sistema ele possui um ambiente visual fácil de entender, então nós temos aqui os principais menus do sistema. Se você vier aqui na lateral, você conta com esse apoio, com as mesmas telas e os mesmos acessos. Você vai poder perceber que ele foi feito de forma facilitada, sem muitas complicações, para que você se sinta confortável. Se você tiver algum momento, alguma necessidade específica, nós temos a opção de ajuda aqui. Você pode nos acionar. Nós não somos uma empresa enorme, mas nós temos capacidade de chegar até vocês, ajudar, criar algumas funcionalidades que, porventura, possam vir a atender todos os nossos clientes. Então, sintam-se convidados desde agora para colaborar conosco nesse projeto também. Vamos iniciar agora aqui com uma demonstração breve de como o sistema funciona. Nós temos o que chamamos de formulários, também conhecidos como questionários. Eu vou acessar aqui o cadastro de um formulário. Então, nós temos aqui a Lei Geral de Proteção de Dados. Já contamos com uma série de tópicos aqui. É uma versão otimizada do sistema anterior, porque essa versão é muito mais poderosa. Ela permite perguntas de vários formatos. E se nós viermos aqui, então, dentro de uma pergunta, nós temos o que chamamos de automações. Isso é importante frisar e passar para vocês, que uma automação ela é uma condicional. Então, você pode ter quantas automações vocês quiserem dentro de uma determinada pergunta, e que quando essa condicional ela for atendida, o sistema gera uma determinada tarefa. Então, aqui no exemplo bem prático, se a resposta for igual a em progresso, no caso, se o seu cliente final responder que for em progresso, ou for igual a não, ele vai gerar uma ação. Nesse caso, vai gerar uma tarefa de acompanhamento que traz aqui o seu conteúdo com status e uma prioridade. O que acontece na prática é que quando a gente enviar um formulário para o nosso cliente responder, nós temos o que nós chamamos de avaliações. Para gerar uma avaliação, ou solicitar que o seu cliente final responda a um determinado questionário, ele pode responder todo o questionário se a gente gerar uma avaliação de todo o questionário, ou pode ser que ela tenha departamentos específicos dentro da empresa e você queira enviar avaliações para um determinado assunto específico. Então, vamos supor que direitos dos titulares é uma pessoa, eu posso gerar uma avaliação específica de direitos dos titulares e enviar para uma pessoa dentro lá do nosso cliente, um setor ou alguém. No caso aqui, então, eu vou gerar uma avaliação completa. Então, clicando aqui, ele vai abrir as avaliações. Eu vou informar qual é o cliente que vai responder esse questionário. Vou preencher algumas outras informações e vou dar aqui um gerar para que o sistema gere aqui um link para que o seu cliente final responda a esse questionário. Na prática, o que vai acontecer é que o seu cliente final pode ter recebido por e-mail, se assim você configurou no cadastro dele o e-mail, você pode forçar o reenvio desse link para responder por aqui, ou eu posso copiar aqui esse link e enviar para ele por algum outro canal para que ele responda esse questionário. No momento que ele responder esse questionário, a partir do link já vai aparecer as perguntas para ele responder. Você pode depois fazer um teste copiando esse link, colando no seu navegador e respondendo. Você vai ver que ele traz um ambiente agradável, fácil para o seu usuário final, para o seu cliente responder esse questionário. No momento que ele concluir as respostas, quando ele responder todas as perguntas, o sistema vai processar as automações. E pode ser manual ou automática, não vem ao caso agora, mas o importante é saber que no final do questionário o sistema tem condições de processar todas as automações. Então, para cada pergunta, ele vai validar se a condicional é atendida ou não. E se uma condicional é atendida ou não, ele vai gerar tarefas para que para que a sua consultoria faça o acompanhamento dessas atividades junto ao seu cliente. No caso, realizar o processo de adequação faseado por prioridade, cada tarefa tem a sua prioridade, alta, média ou baixa, você vai trabalhando com o seu cliente. Destacar também que o sistema possibilita que você venha aqui e faça uma alteração na logo da sua empresa. O seu cliente final vai acessar o sistema, ele vai entender que é um sistema seu, ele é um sistema da consultoria. Você pode liberar para ele determinadas funcionalidades dentro do sistema. Então, se vier aqui em permissões,
O sistema trabalha com o conceito de perfis. Então, perfis são agrupamentos de permissões. Se eu vier aqui no cliente básico, por exemplo, eu vou gerar aqui, vou informar quais as telas que o meu cliente final pode acessar. Então, eu posso liberar para ele também acesso às tarefas. Claro que tem uma questão aí de permissão do que o seu cliente final pode ou não fazer dentro de uma tarefa, mas por default ele pode visualizar os campos de uma tarefa e não pode fazer alteração. Se você vier aqui em tarefas, tem como alterar, então você pode dizer, por exemplo, que você permite numa determinada tarefa o seu cliente, isso tudo depois de responder a avaliação, tá? Ele pode acessar o sistema, ele vai ter um ambiente parecido com esse aqui, com uma série de restrições, mas vocês podem trabalhar de forma colaborativa dentro das mesmas tarefas. O sistema possui uma flexibilidade enorme. Aqui nós temos a equipe de desenvolvimento, então sempre que tiver uma necessidade, uma atualização, ou vocês reportarem algum tipo de problema que porventura venha acontecer a partir do menu de ajuda aqui, vocês podem fazer um reporte de algum problema, nós estaremos atendendo vocês. Essa mesma ajuda aqui, o seu cliente final acessando o sistema, ele tem um menu de ajuda, se você liberou nas permissões para que ele tenha acesso. Se o seu cliente final acessar o sistema e acessar a ajuda aqui e reportar algum tipo de problema, você vai receber no seu e-mail, então, o problema que ele reportou para você. Aqui também trazer que você tem total flexibilidade de criar novos questionários dentro do sistema. Então, se vieres aqui, você pode criar os seus próprios questionários. Você pode clonar esse questionário da Lei Geral de Proteção de Dados, realizar melhorias dentro dele, criar novas perguntas, criar novas sessões, impedir com que determinados perfis de acesso visualizem determinadas perguntas. Então, vamos supor que essa aqui seja uma pergunta muito complexa. Eu posso vir aqui e dizer que quem vai enxergar essa pergunta é só o cliente avançado e cliente intermediário. Eu salvo aqui. Nesse momento, os clientes com perfil básico, que o perfil foi definido no cadastro de cliente como perfil básico, não vai ver essa pergunta. Então, além de tudo isso, você tem condições de criar os seus próprios formulários, então formulários novos aqui, criar sessões, criar do formato que você quiser, perguntas de múltipla escolha, perguntas do tipo texto, fica tudo à sua disposição. E se você quiser utilizar o nosso questionário, também fica super à vontade. Ou, por exemplo, se você entender que precisa fazer uma alteração aqui alterações grandes dentro do nosso questionário, você pode clonar uma sessão. Então, eu vou fazer uma clonagem aqui de uma sessão. Ele demora aqui alguns segundinhos. Feita a clonagem da sessão, nesse momento ele sinaliza aqui em amarelo, significando que foi um conteúdo que foi criado por você. Ele diferencia amarelo, que foi você que criou, a sua consultoria que criou. E aqui você tem total flexibilidade para fazer alterações, despublicar a pergunta, ninguém vai ver essa pergunta, agora todos os perfis vão ver essa pergunta quando eu publico. Eu posso criar novas perguntas, então você tem total flexibilidade. Alterar as automações, criar novas automações, então você pode perceber que o sistema é bem flexível, bem completo. Algo que não podemos deixar passar batido também é que dentro aqui do nosso módulo de avaliações, no momento que um formulário foi enviado e concluído, nós temos aqui o apoio da inteligência artificial. Então, esse ícone ele é habilitado para que você, ao clicar, o sistema faça uma análise completa, chamando a inteligência artificial, uma análise quase que humanizada daquela situação, para que possa auxiliar você numa primeira avaliação, num primeiro entendimento do seu cliente final, do que você está fazendo a avaliação lá. Então, qualquer que seja o conteúdo, ele vai avaliar todas as perguntas, todas as respostas e vai trazer aqui uma introdução, uma contextualização, uma visão geral, um entendimento e uma conclusão. Você pode utilizar isso aqui junto à sua consultoria para fazer uma primeira análise, para auxiliar você nessa primeira avaliação. E se você quiser saber mais como a nossa ferramenta funciona, quiser fazer um teste, clique em Saiba Mais, nos procure e será um prazer conversar com você.